Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais sorte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais sorte é o meu Senhor, e me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais sorte é o meu Senhor, e me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais sorte é o meu Senhor, que me cura por amor. Muito boa noite, é com muita alegria que hoje nós comemoramos, ou eu com muita razão para comemorar hoje, muita coisa boa na minha vida. Por isso que eu quis começar com essa canção. E uma das principais coisas que eu quero comemorar é a graça de poder entrar na sua vida mais uma vez através deste programa. A graça de comemorar os laços que aqui se estabelecem no momento em que essa conexão é feita. Nós que acreditamos no poder simbólico das coisas, nós que acreditamos no poder de uma ponte, nós que acreditamos na metáfora desta ponte que nos ajuda a chegar no outro lado, voltar e fazer travessias constantes,
Assim como antigamente levávamos as mercadorias para os outros lugares em que as pessoas não chegavam com facilidade, a canoa, barcos, sempre levando alguma forma de alimento. A gente atravessava distâncias para fazer chegar o alimento. Assim como em tantos lugares hoje do mundo ainda são assim. As pequenas ilhas, né? Em que precisa o deslocamento para que chegue lá o essencial para viver. É interessante que hoje nós também passamos pela mesma experiência de por vezes sermos ilhas. Então o programa Direção Espiritual se presta a ser uma ponte de travessia. E aqui o alimento que nós levamos é a palavra da esperança, do amor, da fidelidade, do perdão, da reconciliação. Enfim, uma palavra de vida. E hoje particularmente gostaria de dividir com vocês uma notícia muito boa que nós recebemos, que veio da gravadora Som Livre, LGK, onde eu estou realizando o meu novo trabalho Vida. Nós chegamos ao número de 500 mil de cópias no espaço de 2 meses de venda. Eu fico pensando, sabe, gente, na responsabilidade que isso representa hoje na minha vida. São 500 mil pessoas, fora a pirataria, né? São 500 mil pessoas que hoje estão com CD Vida em casa, tocando em algum momento do dia. E eu me alegro por saber que ali a música católica, a música cristã está acontecendo e hoje é o CD mais vendido deste país imenso. Uma responsabilidade que eu recebo e que hoje quero viver como ação de graças. Poder dividir com você, você que prestigia o nosso trabalho, você que faz a música católica acontecer, obrigado, é vitória nossa. Saber que a palavra de Jesus está chegando, saber que a palavra de Jesus está acontecendo e o melhor, ganhando o respeito daqueles ambientes que antes não acreditavam e que nem dispunha de um espaço para vender os nossos trabalhos. Outro dia eu estava conversando com Valmir Alencar, um dos grandes compositores que eu gravei no meu disco, que foi muito tempo membro da comunidade Vida Reluz. E o Valmir falava para mim justamente disso: padre, você agora estando aí numa outra gravadora, conquiste para nós, para que nós estejamos nas grandes redes, nas grandes lojas de CDs, para que haja um espacinho ali reservado para a boa música católica, para a música cristã, para que nós possamos ser de alguma forma respeitados como gente que faz um trabalho sério. E hoje eu gostaria de partilhar isso. Isso não é vitória minha, isso é uma vitória de todos nós. Eu agradeço muito, minha gente, porque isso ainda inspira que o povo cristão ainda guarda os princípios, ainda é um povo que está prezando por viver os valores. Você sabe que hoje o mercado fonográfico está cada vez pior, justamente porque não consegue vender pela força da pirataria. A pirataria, a gente sabe que é um mercado que alimenta o tráfico de drogas. Ele é todo alimentado através de produtos piratas. E pensar que uma obra que está acontecendo e vendendo tanto assim no país quebra um pouco a regra da pirataria, é a gente saber que no coração do cristão ainda há espaço para pensar este comprometimento. Não, eu não quero alimentar aquilo que eu sei que será destruição para a vida de tantas pessoas. Eu particularmente penso que toda vez que nós alcançamos uma vitória como essa, assim como o Padre Marcelo já alcançou, Padre Zezinho, que já vendeu 1 milhão de cópias do CD Oração pela Família, e tantos outros compositores que já tiveram grandes êxitos em vendas, nós precisamos viver isso de uma maneira muito solidária e até mesmo pensar que no momento em que alguém está alcançando um resultado como esse, toda a igreja alcança também. Mesmo porque uma das nossas preocupações hoje é a gente fazer uma repercussão social do trabalho que a gente realiza. A gente poder pensar nas realidades que podem ser ajudadas através do nosso trabalho. E que esse CD não só toca no coração das pessoas, mas também pode trazer pão às entidades que estão sendo ajudadas, alegria às crianças que serão tratadas, com o dinheiro que também será arrecadado com tudo isso.
Para nós é uma alegria, e este é um compromisso do meu escritório hoje, em fazer o nosso trabalho ter uma repercussão social. E obrigado a você que tem prestigiado a música cristã, a música católica. Eu falo em nome de todos nós, falo em nome do Ítalo Vilar, que hoje está concorrendo ao Grêmio Latino de música, representando a música cristã com excelente trabalho, com um trabalho belíssimo que está lá, representando todos os compositores cristãos, católicos, evangélicos, que fazem da sua vida um anúncio do Evangelho. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado você que está ligado conosco. Obrigado por você que faz parte da história do programa Direção Espiritual. Ligue para nós. 0 operadora 12 31 86 2600. 0 operadora 12 31 86 2600. Este é o programa Direção Espiritual, o programa cuja matéria-prima é a sua vida. Boa noite, seu Christian. Boa noite, seu padre. Tudo bem? Falo boa noite, mas não deixa ele falar, né? Não tem como, né? Não tem microfone para ele. Obrigado, viu, Christian, pela sua presença, querido. Obrigado mesmo. Gente, hoje nós vamos ter um programa muito especial. Eu faço questão de dizer que é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida. Um ser humano que me conhece do avesso. Um ser humano para quem eu não tenho vergonha de contar as minhas mazelas. Já entrou no seminário, eu já estava, já o conheci, eu ainda era menino. E ele fez parte da minha vida e faz parte. E é um ser humano fantástico que lançou pela Canção Nova o livro O que a Igreja Ensina Sobre. E hoje eu quis trazê-lo para fazer um programa de direção espiritual diferente, para nos ajudar a refletir as questões que estão aqui hoje. Com vocês, meu grande amigo, Padre Mário Marcelo Coelho. Olha, o Padre Mário, ele é meio atrevido. De vez em quando ele fala que quando eu era seminarista, eu ia a Itumirim, a cidade dele, cantar a troco de um prato de comida. É verdade isso? É verdade. Eu conheci o Fábio, ainda não estava no seminário. O Fábio ia até minha cidade, Itumirim. Né, um abraço para todos os itumirenses. Ele ia lá cantar. E era em troca de um prato de comida. A gente tinha que dar comida para eles cantarem. Mentira. Ele que, na verdade, ele levava os seminaristas de Lavras para abrilhantar a celebração, como ele falava. Pois é. Depois fazia um prato de macarrão, uma bacia de macarrão desse com carne moída, sabe? Ficava por isso mesmo. Servia aquilo como almoço. Era salpicão. Tratava a gente mal o dia inteiro. Padre Mário, sim, me fala uma coisa. Aqui a gente recebe no programa de direção espiritual, eu sei que você acompanha também, você sabe. Nós recebemos muitas questões ligadas à questão moral. E você é mestre em teologia moral, né? O que você acha que hoje é a reflexão mais pertinente nos dias de hoje, dentro do contexto da teologia moral? Sabe, Fábio, é interessante. Em primeiro lugar, você falou que eu acompanho o seu programa, e eu vejo as perguntas, né, as pessoas sempre buscando um sentido para a vida dela. Sentido para a sua existência, para a pessoa, o que ela faz, o que ela busca na vida dela. E a moral hoje, ela parte também disso um pouco, né? O sentido, o valor da pessoa humana. Quem é a pessoa? Como ela está sendo valorizada hoje? O que nós consideramos na pessoa hoje? Veja, a pessoa hoje está muito depreciada, o ser humano está muito depreciado. Sabe, você vê tantas notícias aí, pais que matam filhos, filhos que matam pais, é namorado que sequestra a namorada, são homicídios, é a vida que está sendo depreciada. Então a teologia moral, ela busca isso, valorizar a vida, resgatar a vida. Nós somos pessoas, merecemos ser respeitados em nossa dignidade como pessoa. Eis que buscamos. Claro que a teologia moral trata de tudo aquilo que agride a pessoa. Aí a igreja se posiciona contra. É interessante que às vezes o nosso discurso, né, sobretudo o discurso moral, ele parece ser um discurso de restrições, e não, né? O grande problema é que às vezes a mídia pega a restrição. Outro dia, vai ao ar, dia 21 de novembro, eu participei de um programa na TV Gazeta, e a Amanda, uma menina muito inteligente, ela tem um programa que chama Papo de Amigos. E ela falou assim: padre,
por que a igreja é contra a camisinha? Por que a igreja é contra o aborto, né? E aí ela até me perguntou assim, o que o senhor acha disso? Eu até brinquei com ela, eu não acho nada, né? Porque a partir do momento que eu tenho que falar como padre, eu tenho que dizer o que a igreja diz. Eu não tenho o direito de achar. Eu tenho o direito até de ter uma reflexão particular, pessoal, a respeito de um ou outro assunto, mas eu não tenho o direito de falar em nome da igreja aquilo que é opinião pessoal. Eu prefiro ficar dentro do meu contexto. Como é que você acha, padre, que hoje é possível a gente falar dessas restrições, mas mostrando o aspecto positivo dela? É interessante que é justamente isso. As pessoas me perguntam muito, por que a igreja é contra isso, contra aquilo? Parece que a igreja veio para ser do contra. A igreja não é... Eu sempre digo, padre, a igreja não é contra nada. A igreja, ela é a favor da vida. A igreja defende a vida. O próprio Cristo diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Isso abrange toda pessoa. Claro que tudo aquilo que agride a vida, a igreja se posiciona. Então ela se manifesta contrária, mas não porque ela seja simplesmente do contra. Mas hoje nós devemos falar de uma forma mais positiva da vida. Descobrir um jeito diferente de falar disso, um jeito diferente de falar. Valorizar a vida, valorizar as pessoas, sabe? Resgatar a dignidade do ser humano. Sabe? Eu começar a falar bem do outro, outro falar bem de mim. Tudo isso vai ajudando a resgatar a vida. Nós vamos valorizando a pessoa. Nós ficamos muito no negativo, depreciamos a pessoa, aí vai a pessoa mesmo, implantamos aí uma cultura de morte. Às vezes nós vivemos, o Papa João Paulo II falava, estão vivendo hoje uma cultura de morte, estão se matando por causa de um tênis, e estão depreciando, destruindo a vida. Não, nós temos que buscar uma forma positiva de falar da vida, falar bem da vida, resgatar a dignidade da pessoa humana. É um pouco a proposta do livro, padre, traduzir de maneira mais simples, positiva, né? Foi lançado quando esse livro? Esse livro foi lançado, meses, né? Foi por ocasião da campanha aliás, da fraternidade. Eu não ganhei ainda, eu não tive a oportunidade de receber o presente, né? Eu sabia que ele ainda ia cobrar. Toda obra minha que sai, eu mando, presenteio, né? Mas esse ainda não recebi, não. Mas eu não gosto de cobrar nada, não, sabe? Né? Se eu tiver que falar, eu falo pessoalmente com a pessoa depois em particular. Eu sei que... O Fábio, de vez em quando... O padre, desculpa, né? Não chamar... o padre Fábio, de vez em quando, fala mal de mim por aí, né? Falei. Uma vez eu falei mal de você aqui. Você falou que eu não dormi, para eu dormir tinha que desligar... Tinha que apagar a luz do sacrário, senão você ainda quer conversar com alguém. Ele é tão agitado, que se enquanto... Lá no conventinho onde eu morava com ele continua morando lá, eu não. Enquanto tinha a luz do sacrário acesa, ele estava andando procurando alguém para conversar, achando que tinha alguém acordado. Somente depois. Mas aí, o livro. Mas o livro, assim, são vários pontos, né? São 61 pontos, temas específicos da bioética. E é justamente isso, é pegar esses pontos específicos e a partir dali ver como trabalhar valorizando a pessoa. Sabe, não é simplesmente mostrar contra se é pecado ou se não é pecado, nada disso. É como, por exemplo, o aborto. Como nós vamos trabalhar a questão do aborto, resgatar a dignidade da pessoa ainda no útero da mãe? Entendi. Sabe, ver o lado mais positivo da moral, ver o lado mais positivo da bioética. É o que eu trato nesse livro. E às vezes quando nós pegamos o pensamento da igreja, nós ficamos muito no pecado e perdemos muita coisa. Nós perdemos muita coisa bonita a ser dita. Sabe, a vida humana a todo momento é valorizada. Eu fico pensando, Padre Fábio, que os documentos da igreja, nós nos prendemos, aquilo é proibido ou não é proibido, nós perdemos muito conteúdo bonito. A dignidade da pessoa que é resgatada, o valor inviolável da vida, que você não pode agredir, você não pode destruir, você ter um sentido para a sua existência e para a sua vida. E o interessante é que às vezes a grande questão está justamente na pergunta a queima-roupa, né? Às vezes essas questões importantes, questões que você experimenta aí na sua vida, elas são tão importantes, mas você faz esta pergunta como se ela fosse ser respondida com um sim ou com um não. Pode isso? Pode aquilo? O contexto das respostas, ele é tão mais amplo que um sim e que um não, né? Às vezes eu fico, padre, com todo respeito assim, à teologia moral, né? Eu me sinto tão inapto para responder que às vezes eu até digo, né, para o pessoal da direção, olha, vamos responder aquilo que não diz muito respeito às questões morais. Deixe isso para outro programa, porque às vezes as pessoas acham que, elas perguntam, Padre Fábio, eu posso fazer isso? Quem sou eu para dizer, né? Pelo amor de Deus, eu acho que a igreja ela tem muito mais
uma proposta de vida que necessariamente como é que chama isso? Quando você, uma obrigação, Uma obrigação. né? Nós não podemos compreender o contexto do religioso como uma série de imposições. Eu acho que a gente empobrece demais a religião quando a gente limita o discurso religioso a pode, não pode, sim ou não. E às vezes as pessoas querem o sim ou não, é porque elas não querem reflexão, né? É verdade. Hoje, Padre Fábio, quando nós falamos de uma moral renovada, é interessante porque se no passado a moral perguntava assim, o que você fez e quantas vezes você fez, hoje a pergunta é outra. Quem é você? Vai na existência. Vai na né? existência. Na questão existencial, né? É muito existencial. Quem é aquela pessoa que fez isso? Quais os condicionamentos? Né? Veja a questão mesmo, o suicídio, por exemplo. No passado, né, suicidou, tirou a vida e pronto. Não, hoje. O que levou a pessoa a fazer isso? Quais foram os condicionamentos? O que a pessoa viveu naquele momento? O que aquela pessoa sentia naquele momento? Olha, eu não vou perder a oportunidade de fazer uma perguntinha. Padre Mário, o que nos salva? O que a gente faz ou o que a gente é diante de Deus? Eu acho que é aquilo que a gente é diante de Deus, sabe? Deus vai olhar muito a pessoa que a gente é, a luta, a busca, o bem que a gente faz. Mesmo porque é interessante, né? Eu me recordo quando eu estudava teologia moral lá com o Padre Paulinho, né? Ele dizia que quando dava todos os elementos da moral para a gente poder ter a consciência de um fato, né? Para saber se é errado ou não, né? É todo um processo tão complicado, né? É tanta teia, né? É tanta trama, como se fosse realmente um tiar, né? Sim. Onde todas as linhas se entrelaçam para formar um tecido que às vezes, gente, para uma pessoa, para saber se aquilo é pecado na vida da pessoa, meu Deus, você tem que saber o quanto de consciência ela tem a respeito daquilo, né? Até tem a questão bonita da filosofia, né? Que diz que para ser humano tem que ser deliberado, né? Só é humano se for deliberado, né? Se houve liberdade nisso. Se houve, né? liberdade, se houve vontade, até que quando você foi livre para fazer aquilo, os condicionamentos que nós sofremos, as sente, influências, né? o que a gente sente, a intenção com que a gente busca aquilo. Sabe, às vezes a gente tem uma imagem muito negativa de Deus, uma imagem errada de Deus. Uma das primeiras aulas com meus alunos de moral, eu sempre digo para eles, olha, a partir da imagem que você tem de Deus, eu posso dizer a moral que você tem, ou vice-versa. É verdade. Se você tem a imagem de um Deus castigador, um Deus legislador, legalista, você vai ter uma moral assim. Vai agir assim Você também, vai né? agir assim. Mas quando você tem uma imagem de um Deus misericórdia, de um Deus caridade, de um Deus perdão, de um Deus que olha para a nossa luta, né? Quem é o Padre Mário Marcelo? Quem é o Padre Fábio? O que foi construído? O que ele busca? O que ele está construindo? Né? Não é um ser humano por acaso. Não é um ser humano por acaso. Você vai dando outro sentido na vivência dos princípios religiosos, né? A gente tem aquele negócio, né? Um Deus castigador, a gente tem um relacionamento de medo para com Deus. E nós não podemos ter um relacionamento de medo para com Deus. É terrível. Imagina, Padre Fábio, se eu tivesse um relacionamento com você de medo, você não ia gostar. Nem poderíamos ser amigos. Nem né? poderíamos ser amigos. Mas nós temos um relacionamento de amizade. Você dizia aí que eu te conheço, né? Do avesso. Sabe, quando Deus nos conhece, e quanto mais Ele nos conhece, Ele sabe da nossa luta, e Ele nos ama mais, e aí nós vamos amá-lo mais. Porque Ele nos ama e porque Ele nos acolhe. Eu tenho a alegria de poder dizer que o Padre Mário Marcelo é alguém que eu não tenho vergonha de contar nada da minha vida, nem do meu passado, nem do meu presente, nem das minhas intenções. Graças a Deus a gente conseguiu uma liberdade muito boa, Fábio, às vezes você falando nisso em público, vocês me colocam às vezes em situações difíceis. Você não imagina que eu não posso te dizer aqui. Não, mas aí você mantém o segredo de confissão. Claro. Senão você vai ser excomungado pela igreja. Isso é verdade. Nós vamos para um rápido intervalo. 0 operadora 12 31 86 26 00. Hoje, se você quiser mandar a sua pergunta específica para o Padre Mário Marcelo, nós vamos encaminhar todas as questões que diz respeito à moral, para que depois ele possa responder. Ele é muito atencioso, ele vai nos ajudar nisso daí. Vamos por um rápido intervalo e a gente já volta. De volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligando. Hoje mandando a sua pergunta de maneira especial para o nosso especialista em ética, bioética, moral, teologia moral, Padre Mário Marcelo Coelho, autor do livro O que a Igreja Ensina sobre. Lembrando que amanhã é sexta-feira, né? Hoje nós estamos ao vivo aqui. Sexta-feira, dia 14 de novembro, nós estaremos num grande lançamento do CD Vida,
na cidade de Cruzeiro, meu grande amigo Eugênio Jorge, todo o pessoal do Mensagem Brasil, a partir das 20 horas e 30 minutos no Centro de Eventos Ezefic. Então você que é aqui do Vale do Paraíba, amanhã o nosso encontro é em Cruzeiro, a partir das 20 horas e 30 minutos, grande lançamento do CD Vida. No domingo eu estarei em Pouso Alegre, a partir das 20 horas, no ginásio Poliesportivo Rosão, dia 16 de novembro, então, domingo, Poliesportivo Rosão, em Pouso Alegre, minha querida terra, Minas Gerais. Quarta e quinta-feira, nós estaremos com 3 shows no Teatro Municipal Paulo Gracindo, em Petrópolis. Lá todo o show vai ser beneficente à comunidade do Padre Quinho, um trabalho muito bonito que ele realiza. É uma parceria lá com a Prefeitura Municipal, o Matheus Baff também, a Vivian, que estão organizando este evento bonito para o Natal dos Pobres. Toda a renda será destinada a este trabalho bonito do Padre Quinho. Você não pode ir mais porque já estão as 3 sessões esgotadas. De qualquer maneira, fica noticiado. Dia 21 de novembro, estaremos na nossa querida Maceió, lá no ginásio do SESI, a partir das 20 horas. Quero pedir em público perdão ao Dom Muniz. O show foi marcado sem ter sido anunciado, a presença, né? Sem ter sido todo o trâmite legal. Gostaria de pedir perdão e explicar toda a igreja de Maceió. Nós, com essa parceria com a Som Livre agora, os nossos eventos saíram um pouco das nossas mãos. Então, o escritório agora tem uma regra nova para estes eventos. O escritório promove o evento com algum promotor profissional de show local. E aí a gente escolhe alguma instituição de caridade que será beneficiada com aquele evento. Inclusive, se você ligar para solicitar algum lançamento do CD Vida, você já fique sabendo que será assim. Nós não faremos nenhum evento que não tenha uma conotação social, alguma forma de nós ajudarmos através das bilheterias dos eventos para as realidades. E infelizmente lá em Maceió foi anunciado o show sem que antes tivesse sido comunicado ao Dom Muniz. Mas graças a Deus, ele me atendeu com muito carinho, já pedimos perdão, isso não se faz mesmo, nós estamos errados. Foi um vacilo da nossa organização local lá, que antes de anunciar o show deveria ter comunicado generosamente, né, com carinho, a autoridade local. Inclusive lá no Nordeste está criando uma história que eu deixei de ser padre, isso é uma conversa fiada. Sou padre com todas as forças do meu coração e não pretendo fazer outra coisa diferente da minha vida, tá bom? No dia 22, nós estaremos em Natal, Rio Grande do Norte, lá no ginásio Machadinho deve ser, a partir das 21 horas. Minha terra da minha querida amiga Micarla, que ganhou mais uma vez aí para ser prefeita, ela ganhou para ser prefeita de Natal. No dia 23 de novembro, domingo, Fortaleza, Ceará, lá no Ceará Hall, a partir das 20 horas, a maior casa de eventos do Ceará, viu? Estaremos lá. Depois, na sexta-feira, dia 28 de novembro, João Pessoa, querida Paraíba, lá no Forroque, a partir das 21 horas. Dia 29 de novembro, em Recife, no Chevrolet Hall, a partir das 21 horas. E depois encerramos a turnê no dia 30 de novembro, em Campina Grande, no Espásio, minha querida terra, Campina Grande. Aí eu acho que eu vou ficar hospitalizado uns 2 dias depois disso, né, Padre Mário? Esses dias eu tive que ligar para o Padre Fábio. Falaram que eu não era padre. Aí vieram me perguntar, é verdade, Padre Mário, que o Padre Fábio deixou de ser padre? Eu falei assim, espera aí, eu vou resolver isso agora. Agora? Liga lá. Aí eu peguei e liguei para ele. Primeiro que se eu tivesse algum conflito, você seria o primeiro então, a saber. eu fiquei assim, não é possível, ele fala que eu conheço e não me conta isso. Aí liguei para o Padre Fábio, Fábio, é verdade que você deixou o sacerdócio? Só não estou sabendo não, quem falou isso? Não estou sabendo. Alguém precisa me comunicar, né? Alguém precisa me comunicar. Então tá bom. Comentários maldosos. Vamos mudar de assunto então. Inclusive tem uma comunidade no Orkut que está espalhando isso, né? Tá lá, padre não sei o que, tirou a batina. Primeiro que eu não usei a batina, então não tem como tirar, né? Gente, e às vezes eu fico pensando o seguinte, um monte de comunidade fala bem de você. Aí cria uma comunidade que fala mal de você. Todos os que falam bem vão lá para a comunidade que fala mal para te defender. É isso que dá vida à comunidade. Porque se você larga para lá, se você não cria o conflito, eles não têm assunto. Pare, se você gosta do trabalho da gente, pare de ficar entrando nas comunidades que nos acusam, para ficar discutindo com eles, que é justamente isso que alimenta o mal no mundo. Se a gente ignora a presença das pessoas que fazem fofoca, que levantam calúnias, eles não têm com quem conversar.
Então, se você vai e denuncia a comunidade só, mas não fica lá batendo boca com aqueles que não gostam da gente, porque eles têm o direito de não gostar da gente. E no momento em que você fica entrando na comunidade dele, você fortalece a presença do mal. Não é assim? Não é verdade? O mal, ele continua porque a gente dá atenção. A indiferença é a melhor coisa que tem. Deixa lá e se acaba por si mesmo. O diabo é sem graça. É sem ele graça. por ele mesmo, ele não tem graça nenhuma. Graça. A gente é que fica emprestando graça para ele. Vamos lá. Lembrando que este livro é dedicado à sua irmã, né? Pois é, Fábio. Maria das Dores. E ela me passou uma mensagem, eu vindo para cá, pelo amor de Deus, manda um abraço para o Padre Fábio. Maria das Dores é uma das pessoas mais engraçadas. Ela não sabe que ela é, né? Porque ela tem cara de brava. Mas é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheci na minha vida. E eu conheci a Dorinha, que é a irmã do Mário, né? No momento em que ela perdeu uma filha, vítima de câncer, que foi a Renata. E eu me envolvi muito, ela se tornou uma das maiores amigas que eu tive na minha vida. E quando eu terminei de escrever esse livro, quando o sofrimento bater à sua porta, eu quis dedicá-lo a ela. Eu estava presente na hora que ela descobriu. Foi Ela ficou lendo a primeira página 40 dias, né? 40 dias. Está com o livro lá debaixo 40 do braço. noites. Ela não conseguiu ler o livro ainda, que ela só lê a dedicatória. Só lê dedicatória, é verdade. Tem uma questão aqui referente ao livro, eu já vou atender agora. Gostaria de comentar com você sobre um e-mail que recebi de uma amiga que mora em Frutal. Ela me disse que está lendo o novo livro do Padre Fábio, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, e que está amando, está cada dia mais admirada pelo livro. Porém, o pai dela, o senhor Roosevelt, que também admira muitíssimo o Padre Fábio, é um senhor muito inteligente, participante ativo da igreja, faz programa de espiritualidade em um rádio da cidade, e sempre se inspira nas palavras sábias do Padre Fábio. Ele começou a ler o livro, e quando chegou na página 47, pega aí, Padre Mário, página 47, capítulo 4, o Padre Fábio diz assim: não tenho nada que me prove a existência de Deus. Não é isso? Isso. E a partir deste momento, a partir dessa frase, ele parou de ler o livro, e ele não quer mais continuar, pois não concordou de forma alguma, ficou muito triste porque não esperava nunca ler uma frase dessa, vinda de alguém que só tem ensinado a amar cada vez mais a Deus e tudo que ele nos ensina. Ele disse: pois o Padre Fábio é admirador de tudo, natureza, inclusive, começando por nós humanos, e de tudo isso nos faz acreditar em Deus, e a Ele também. Senhor Roosevelt, desculpe-me, eu nunca imaginei que essa frase pudesse ser, né, agressiva ao coração das pessoas, mesmo porque continua o poema para mim, Coelhinho. Oh, desculpa. Coelhinho não, eu chamei de Coelhinho, Padre Mário. Mas mesmo assim, ele... Não, leia desde a primeira. Ah, tá. Não tenho nada que me prove a existência de Deus, mas mesmo assim, Ele continua sendo o absoluto dos meus dias. Pronto, é isso. Você tem prova da existência de Deus? Essa prova que nós buscamos hoje eu não tenho. Não temos. Por isso que a gente tem fé. Se a gente tivesse prova da existência de Deus, Sr. Roosevelt, nós não precisaríamos ter fé. Joseph Campbell, um dos maiores especialistas em mitos, certa vez ele perguntou a um padre assim: padre, o senhor tem provas concretas da existência de Deus? E o padre ficou desconcertado, porque ele falava de provas empíricas. Aí, antes que o padre ficasse ainda mais desconcertado, o Joseph Campbell disse para ele assim: não, padre, não se preocupe em responder. Se o senhor tivesse prova da existência de Deus, o senhor não precisaria ter fé. Então fique tranquilo. Nós não temos absolutamente nada que prove do ponto de vista da ciência a existência de Deus. Porque nós o provamos com a nossa fé, com a nossa vida. A palavra provar, Sr. Roosevelt, ela tem aqui dentro deste poema, ela tem a missão de representar tudo o que a ciência tenta provar. Assim como querem provar que encontraram o corpo de Jesus, os ossos de Jesus, o sepulcro de Maria, não. A nossa fé não se prende nisso, ela é muito mais que isso. E é bonito pensar que mesmo quando eu não tenho a prova concreta, eu tenho a prova da fé. Por isso que é fé. E é bonito, Padre Fábio, no dia que conseguirem provar conforme querem provar Deus, ele deixaria de ser Deus. Deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser Deus. Sr. Roosevelt, eu sempre digo o seguinte: Deus é igual ao amor.
Como é que eu vou chegar e vou provar que eu te amo? Não tem como. Eu posso ser falso com você, não é? Posso te enganar uma vida inteira. Amor não tem como provar. Amor tem como você experimentar. Mas eu não tenho como dar provas concretas do porquê que eu amo. Eu não tenho como provar que eu gosto de azul. Ultrapassa, isso é metafísico. E a experiência de fé, meu querido, ela é uma experiência metafísica. Nós não precisamos ter provas. Agora, o que o senhor está falando são das vias que Tomás de Aquino fala. Nós temos as vias pelas quais nós chegamos ao conhecimento de Deus. A natureza, não é verdade? Quais são as vias? As 5 vias. Agora vou te fazer pergunta difícil de pois vestibular, você né? deveria ser de moral, né? Nós combinamos você fazer pergunta de moral, né? Não foi? Senhor Roosevelt, o Tomás de Aquino fala das 5 vias para se chegar ao conhecimento de Deus. E veja bem, chegar ao conhecimento de Deus não significa provar do ponto de vista da ciência. Porque se nós precisássemos provar com todo o significado que tem a palavra dentro do contexto da ciência, nós não precisaríamos acreditar. Por exemplo, o senhor ama sua esposa. O senhor não tem como provar isso. As suas atitudes é que vão revelar. Mas a sua esposa tem fé no amor que o senhor tem por ela. E esta é a prova mais bonita. Não é a prova empírica, mas é a prova metafísica. Aquilo que a gente experimenta do que a gente não sabe dizer. Nós experimentamos Deus, né? Deus começa a fazer parte da minha existência e eu passo a fazer parte da existência de Deus. Isso é muito pessoal. A experiência de Deus, ela é muito singular. Sabe, Padre Fábio, eu vejo muita samaritana. A samaritana teve aquele diálogo com Jesus, ela foi até a cidade, falou para aqueles homens, vieram até Jesus. A um certo momento, o que eles disseram para Jesus? Olha, nós até viemos aqui porque ela nos falou, mas agora nós acreditamos, não mais por aquilo que ela falou, mas porque nós vimos e ouvimos. E ver e ouvir na Bíblia tem um sentido diferente, né? Uma experiência que você faz. E ela é muito pessoal. Com certeza. Ela é muito singular. E a minha experiência de Deus vem ao longo do poema, Sr. Roosevelt. Se o senhor tivesse tido a paciência de ler até o final, o senhor ia ver. Está aí. Não tenho nada que me prove a existência de Deus. Mas mesmo assim, Ele continua sendo o absoluto dos meus dias. Nunca choveu maná no quintal da minha casa. Já choveu no da sua? Também não. A imagem que tenho da Virgem Maria nunca derramou uma lágrima. A sua já? O que tenho aqui é essa mão machucada, esse dedo sangrando, este nó na garganta, este humano desconsolo, essa cor, essa dor e esse olhar desconcertante de Deus, deixando-me sem jeito ao dizer que me ama. Pronto. Sabe, eu estava me lembrando, Deus me decepcionou um pouco quando eu era criança. Eu posso dizer quando eu era pequeno, não pensam que é hoje, né? Mas quando passava aqueles filmes, né, de Moisés, que o mar se abria, as nuvens, e Deus falava, você acredita que eu ia para o campo assim para tentar conversar com Deus e nenhuma nuvem abriu para ele falar comigo? Imagina, eu era louco para ver um milagre. Eu também. Corri atrás de tudo para ver um milagre. E eu acho interessante isso, sabe, Mário? A minha experiência de Deus, ela é muito natural. Para mim, eu até, teve uns 3 semanas atrás, eu escrevi lá no meu blog, chama Vida Comum. E eu estava falando sobre isso, né? De uma experiência de sair até a padaria comprar pão. E fazer nessa experiência, em tudo aquilo que eu vi, uma experiência natural e bonita da vida que me prova a existência de Deus. Mas provar como sabor, né? Não provar como prova concreta que eu coloco na mesa. Não, eu provo enquanto sabor. Eu sinto que Deus existe, eu o percebo nas pequenas coisas. Isso é bonito demais. Não ficamos correndo atrás de milagre. Isso é verdade. E cada um tem a sua experiência. Eu vejo, Fábio, desculpa, toda te chama de Padre Já te chamei de coelhinho? Pois é. Mas veja, você é um poeta. Então, às vezes, você fala de Deus nas coisas simples que eu fico assim, meu Deus, de onde que ele tirou isso? Mas é a sua experiência. É. A minha forma de experienciar Deus é diferente. Tem outra forma. Eu tenho certeza que eu faço experiência. Aqui está a grandeza de Deus. É um Deus que se mostra, é um Deus que se revela de formas diferentes, agora eu tenho que estar atento. Meu Deus, um dia eu ouvi você falando, quando você ia em Aparecida, você vinha em Aparecida, do picolé. O picolé. Eu falei assim, meu Deus, o Fábio falou de Deus através daquilo ali. Meu Deus, aquilo lá para mim, eu queria mais chupar o picolé e pronto. É. Então, cada um tem a sua experiência, é bonito isso. E aí vem a questão mesmo da teologia moral. A teologia moral não posso ficar só nas regras,
no que é proibido, no que é lícito ou ilícito. Mas a teologia moral também tem que me ajudar a fazer essa experiência de um Deus que me ama e que por isso eu devo defender a vida. Com certeza. É Esse porque é que é o bonito. Deus me ama, é por isso que Ele defende a minha vida, desde a minha concepção até a minha morte. Não é que Ele quer colocar regras, proibir ou isso, né? Parece que Deus nos colocou e começou a proibir tudo. Não, é muito contrário. A experiência de um Deus amor que me protege, que me ama, que resgata a minha dignidade, que eu preciso ser valorizado e valorizar o outro também. Se eu quero ser respeitado na minha dignidade, eu também tenho que respeitar você na sua dignidade. Com certeza. Isso é que é o bonito, padre, porque quando você percebe que a igreja, apesar de ela ser uma só, ela tem vários discursos para atingir justamente essas pessoas que são diferentes. Nós dois somos padres, somos amigos, vivemos numa mesma congregação, tivemos o mesmo processo formativo e, no entanto, temos enfoques muito diferentes no jeito de ver o sagrado. Isso é muito interessante. O programa de direção espiritual, padre, a gente tem um testemunho assim, nós atingimos muita gente esquisita, e é bom que seja assim. Tem muita gente esquisita que entra em contato e fala, padre, eu te assisto. Eu levo até um susto. Mas que bom que aquela pessoa diferente está encontrando aqui no programa um mecanismo, um instrumental para poder crescer em Deus. E a minha mãe me contou uma coisa muito interessante de um padre lá de Aracaju que eu não tive a graça de conhecer. Ele disse assim para ela, dona Ana, fala para o padre Fábio que ele está no meio para evangelizar as pontas. Bonito. Muito interessante isso, Interessante né? mesmo. Estar no meio da igreja, mas para evangelizar as pontas. Olha que sabedoria, né? Da mesma maneira como você também tem o seu jeito específico de ver a Deus, e no momento da sua pregação você chama a atenção daqueles que têm uma identificação com o seu jeito de ver também. Isso é a comunhão, isso é o jeito bonito de fazer. Isso é a grandeza de Deus, né? É um Deus que não deixa ser totalmente, você não tem como abraçar totalmente Deus. Não Deus podemos, né? Não podemos. Senão, né? um padre só resolveria o problema. Resolveria o problema. Não é cada um na sua experiência e vai partilhando a experiência. A minha experiência pode ajudar o outro também a fazer a experiência dele. Olha, eu estou atento a isso, atento àquilo. A gente vê os santos, né? A gente fica aí correndo atrás de milagres dos santos, mas não o que é bonito na vida dos santos é a experiência de Deus que eles fazem. E eles podem nos ensinar muitas coisas, que nós também podemos fazer uma experiência bonita de Deus, e diferente. Padre Mário, a Lúcia lá de Manaus está falando assim, o que devemos fazer quando a nossa vida está desorganizada, a gente reza e as coisas só pioram? Organiza, né? Temos que... Não adianta, tem um certo... Primeiro que precisa ficar mais otimista, né? Tem que ficar mais otimista. Falar que tudo está ruim é muito demais. É verdade. Não, em primeiro lugar, eu acho assim, a pessoa... ela tem que colocar-se assim num momento de silêncio e pensar, o que eu posso ir retomando na minha vida? Não começar já querendo organizar tudo. Um quarto muito bagunçado, não adianta você querer arrumar tudo de uma vez. Você tem que começar aos poucos, você tem aquele papel que está em cima da mesa, uma gaveta. Tá em cima. A nossa vida também é a mesma coisa. Aos poucos você vai organizando a sua vida, você vai retomando as coisas. Né? Outro dia eu fui arrumar uma gaveta minha que estava lá, gente. Eu vi que tinha um presente que eu tinha recebido. Eu falei, eu não abri esse presente, o que será que tem dentro dele? Você não sabe. Fui abrir, tinha um bolo. Tinha um bolo que tinha virado um fóssil já. Quase um ano. Guardado dentro de uma caixa. Um bolo esquisito. Aí já estava, eu só percebi. Eu e a Teca que descobrimos, né? Porque eu falei, Teca, o que é isso ser um bolo? Quase um ano que estava dentro do armário. Também a organizar a sua vida não tem de fazer como eu faço. Eu sou muito ansioso, eu tenho que me controlar muito. Esses dias eu mesmo comecei a rir de mim mesmo. Por exemplo, de manhã, eu escovando o dente e trocando de roupa. Eu sou assim. A uma certa altura, eu enfiei o pé na calça, que eu quase caí com a escova de dente dentro do quarto. Assim, pior que ainda fura tudo, né? Você cai com a escova. Eu ando pela casa, eu atendo o telefone, eu digito no computador, eu entro na internet, tudo que escovando o dente. Não consigo escovar só o dente. Eu não tenho o hábito de parar e ficar. Eu saio andando pela casa. Então, quem nos fez essa pergunta, comece nas pequenas coisas. A Lúcia lá de Manaus. Olha, Lúcia, comece nas pequenas coisas, pare, vê o que é essencial para o momento, o que é aquele momento que você precisa organizar mais urgente. Aos poucos, a organização é uma disciplina, nós temos que nos disciplinar um pouco para isso. E parar de generalizar. Isso, dizer que como tudo diz o nosso provincial, como é que ele fala? Nem tudo. E aí, Padre Paulo, tudo bem? Tudo é demais. Nem tudo, né? Nem tudo está tão bom. Não é tudo que também está bom, mas também não é tudo que está ruim, né? Certo. Padre Temos Paulo. que perceber as coisas boas em nossa vida.
Padre Mário, é o Carlos Antônio de Natal, Rio Grande do Norte. Gostaria de saber qual é a opinião da igreja em relação à doação de órgãos. Olha, mexeu no meu ponto forte. A minha tese de mestrado foi sobre transplante de órgãos. Na verdade, foi o uso de órgãos de animais em humanos, né? Se chama xenotransplante. É o uso de órgãos de animais em humanos. Na verdade, a igreja incentiva a doação de órgãos. Veja, Fábio. Só não pode doar uma coisa que já está ruim demais, né? Só ainda uma vai coisa, dar claro, nem serve mais, né? Mas se Cristo doou a vida toda por nós, se tem um órgão que ali naquele momento não lhe serve mais, mas pode salvar outras vidas, por que não doar? E acaba sendo um gesto tão nobre que ajuda a família até a se recuperar, né? Da dor, ajuda, né? A família a se recuperar, a família do doador, a família do receptor. Então é uma solidariedade bonita. Cristo doou a vida toda. Então se eu posso doar um órgão, por que não fazer? Padre Mário, você tem estatísticas do seu tempo de estudo o Brasil é um país de muita doação de órgãos, não? A questão, sim, não muito ainda. A fila de transplante... É muita burocracia também, É muita, né? burocracia, o povo tem medo, falta doadores, conscientização. Quando eu fiz a minha pesquisa, Padre Fábio, em 2002, uma pessoa, numa fila de transplante de rins, ela ficava fazendo hemodiálise no mínimo uns 3 anos, esperando. Então, se você entrasse na fila hoje, você demoraria uns 3 anos ou mais. Porque falta essa generosidade, falta essa conscientização. Até mesmo nós católicos. A burocracia no país é uma coisa... A burocracia, a consciência, a doação. Mário, tem uma questão que eu tenho acompanhado também, inclusive nós vamos trazê-lo aqui na Canção Nova, essa CPI da pedofilia, que é um trabalho brilhante que está acontecendo, que está tendo um apoio muito grande do presidente da República, das grandes autoridades da justiça, mas que tem uma figura que eu tenho acompanhado de perto, que é o Cazé, que é um promotor lá de Divinópolis, um ser humano fantástico, que tem feito uma luta belíssima neste trabalho na pedofilia, mas ele tem uma pesquisa assustadora no que diz respeito à adoção. O número de crianças que passam 8, 10 anos dentro de um orfanato, dentro de lares, e que não são adotadas, as filas para a adoção são imensas, de pais que querem adotar essas crianças, e a burocracia deste país não permite que essas crianças recebam um lar. Então o Cazé está lutando justamente com um projeto de lei para poder trazer uma solução para essa burocracia. E é uma questão que nós precisamos nos envolver também, nós padres. Eu também acho, assim, tem que acompanhar de perto, claro, para não ter o problema aí de tráfico de crianças e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem que encontrar algo para facilitar isso. De fazer um jeito de facilitar. Sabe, esses dias, Padre Fábio, eu acompanhei um caso seguinte, uma mulher grávida queria abortar. Ela queria abortar, e eu faço parte do movimento Defesa da Vida, e eu acionei o pessoal do movimento, eles foram atrás dessa mãe, pediu para ela não abortar, essa mulher grávida, falou assim, não provoque o aborto, quando a criança nascer, nós vamos assumir a criança e aí levá-la para adoção. Padre Fábio, mas foi um problema, quase que o pessoal que estava ali se oferecendo para ajudar, podia ser problema de ser presos. Porque se não está comprando, é um problema sério. E quantas crianças que às vezes passam 3, 4 anos ainda irregulares, né, sem documentação, depois o juiz vem e toma. Depois de 3, 4 anos de convivência numa família, minha gente. Eu acompanhei um caso desse, de uma criança lá em Campina Grande, que depois de 1 ano, quase 2, foi retirada do casal. Isso não existe. Essas coisas precisam mudar no país. E nós, padres, precisamos nos envolver nessas questões. Eu tenho 2 pessoas próximas, bastante próximas, que adotaram. Uma adotou 3 crianças, outra também 3 crianças. Uma foi 3 meninos, e a outra pessoa adotou 2 meninos e uma menina, 3 irmãozinhos. 6, 3 e 1 ano de idade. Olha só que bonito, né? Geralmente adota a família, né? Adota as crianças com os irmãozinhos. Padre Mário, aqui, essa também é polêmica. O que a igreja fala sobre a fertilização in vitro, a inseminação artificial? Esse é um grande desafio, um grande problema hoje. No primeiro momento, a igreja é solidária com aquelas famílias que têm dificuldade da concepção natural e assim por diante. Mas veja uma coisa, o que eu e o Padre Fábio acabamos de conversar aqui, por que não partir para a adoção?
Às vezes gastamos dinheiro, estamos aí usando da técnica, simplesmente a técnica, lutamos, às vezes não dá certo, é 30% só de chance de dar certo, e é caro. Me fala uma coisa. É uma situação até egoísta, porque eu estou buscando o meu bem, conta aí, por que não partir para a adoção? Existe alguma distinção na análise da situação, por exemplo? Porque o grande problema é o que faz com os embriões, não é isso? Ou não? Existem dois tipos, né? Existe aqui que nós chamamos de inseminação, está até aqui no livro, né? Depois podem comprar. Pode comprar, gente. Eu vou comprar um também, vou esperar, estou muito apertado, não, depois eu vou comprar um. Existe aqui que nós chamamos de inseminação artificial, que isso acontece no interior da mulher. Né, a coleta do espermatozoide, e que é inseminado é colocado no interior da mulher. Isso chamamos de inseminação artificial. E tem a fecundação in vitro e transferência de embrião. Isso acontece no laboratório. Coleta-se o óvulo, o espermatozoide, ali eles fecundam 5 óvulos, implantam 3 e congelam 2. Então, nesse caso aqui, ele é mais grave, porque incorre quase a mesma situação do aborto, porque elimina embriões. E se nós acreditamos, assim como nós professamos, que a vida começa ali, é pessoa que está sendo justamente eliminada. E existe ameniza a situação o fato de todos os embriões serem colocados no útero? Não, porque veja uma coisa, você está colocando em risco os embriões. Porque quando você coloca, chega um certo momento que o útero pode não acolher todos. Então, a partir do momento, você está colocando uma vida em risco. Entendi. E pode ser eliminado. Alguns até implantam 5, depois, às vezes, os 5 fixam, tiram 2. Agora, o que é interessante também é a gente chegar... Vamos trazer a responsabilidade para nós. Muitas mulheres enfrentam o problema da não fertilidade em um determinado momento da vida, é porque, às vezes, começa a tomar anticoncepcional com 11, 12 anos. Sim. Não é verdade? Aí quando querem ter uma vida ativa e querem viver toda uma liberdade, e na hora de viver a experiência da maternidade, estão totalmente desreguladas. Gente, porque hoje é impressionante o quanto que nós encontramos esse problema. Mulheres que querem engravidar e não conseguem. São muitos, e são vários fatores, né? O próprio anticoncepcional, fatores hoje até mesmo de alimentação, né? Estresse, são várias as situações. Mas olha, eu indico, quem vive essa situação, tem aí adoção, acabamos de falar nisso. Tem tantas crianças esperando que alguém se abra, né, para acolhê-las. Eu acho que isso é melhor e mais bonito. E é bom, gente, que a gente pense, toda mulher, quando for começar a tomar um anticoncepcional, pense nas consequências que você vai trazer à sua saúde. Evitar filhos, primeira coisa, a gente tem que se disciplinar para as coisas, né? Primeira coisa, a gente tem que se disciplinar. Não existe vida saudável sem disciplina. Não é possível você ter um organismo favorável à sua saúde. Hoje, quanto câncer de mama, quanto câncer de ovário, quanto câncer de útero, nós não sabemos, pode ser que seja fruto de muito medicamento anticoncepcional, de muitas coisas que são usadas muitas vezes sem nenhum controle e que estão tendo consequências muito sérias. Isso hoje é bonito mesmo da bioética, Padre Fábio, porque a bioética no passado tratava-se assim, do início da vida e o fim da vida. Hoje não. Hoje a bioética também trabalha a questão da qualidade de vida. A qualidade de vida que envolve o cuidado com o meio ambiente, cuidado com a sua saúde, os cuidados para com o enfermo em situação terminal. Então veja, a vida é muito maior do que nascer e morrer. A qualidade, o cuidado para com a vida. Esse ano mesmo nós teremos o Congresso da Sociedade Brasileira de Teologia Moral e o tema é ética do cuidado. Cuidado com os doentes terminais, o cuidado com as pessoas. Isso é muito importante, falta muito hoje na nossa sociedade. Eu estive em Palmas, terra do nosso querido, né, Dom Alberto Taveira, onde ele é um ser humano que tem feito uma diferença maravilhosa lá na igreja de Palmas. Eu fui falar justamente da antropologia do cuidado, num congresso de educadores, né? E é bonito a gente pensar que cuidar é uma tradução perfeita do significado do amor. Aliás, é uma das coisas que a igreja mais ensina, né? O que a igreja ensina? A igreja nos ensina, antes de qualquer coisa, que a vida é o valor absoluto. E que o cuidado com a vida é esta responsabilidade histórica que nos dá direito de esperar pelo céu. Que nos dá direito de querer as coisas eternas. Sim, e o céu começa aqui, né, Fábio? Nas pedras, né? As pessoas, quando se encontram, a realização, a felicidade deve ser buscada aqui. A realização tem que ser buscada aqui hoje. Não podemos ficar só esperando para o final.
ela é algo que é construído, é buscado. Quem não quer ser feliz? Seria muita ilusão, né? O ser humano a todo momento está querendo ser feliz. Isso é bioética, isso é vida. E Deus quer isso. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É aqui e agora. E é isso que nós devemos valorizar no nosso dia a dia. Obrigado, querido. Obrigado pela sua presença. Olha, Padre Fábio, para mim é um prazer, né, uma alegria estar aqui com você. Você sabe o carinho e a estima que eu tenho por você. Não agora que você já está com 500 mil de cópias, mas quando você ia cantar em Tumirim em troca de um prato de comida, né, você já... E também quando eu entrei no seminário, o Fábio já estava, ele me acolheu. Eu levava docinho mineiro de casa. Ele me comprava, na verdade. Mentira. A gente ia lá no bosque, comíamos umas cocadas, né? Cocada, doce de leite. Né? É isso aí, obrigado. Obrigado, agradeço, querido. De coração. Obrigado por você tornar a minha vida melhor. E a gente quer agradecer a vocês que estiveram ligados conosco, vocês que fizeram parte do programa Direção Espiritual hoje. Lembrando que você é o principal responsável pela sua felicidade. E que o bonito é que no momento em que você toma posse da sua responsabilidade, você se compromete também com a felicidade dos outros. Porque se existe uma forma bonita de fazer os outros felizes, é a gente sendo feliz primeiro. Não é egoísmo, não. É responsabilidade pessoal de você se desdobrar. Eu primeiro tenho um cuidado com aquilo que é meu, com aquilo que é a minha responsabilidade de ser um bom ser humano, porque eu sei que ao ser um ser humano melhor, eu estou tornando melhor o que está do meu lado. Às vezes a gente é muito pesado para o outro. Às vezes o nosso jeito de viver, o nosso jeito de falar, as coisas que a gente cria, as palavras que a gente diz, elas se tornam muito pesadas na vida do outro. E não precisa ser assim. Vivamos mais leves, porque a leveza ainda é um dos maiores valores que nós podemos conquistar quando Deus entra na nossa vida. Obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem com mais um programa Direção Espiritual. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver.